aqui é a Steph do Responde Aí. Bora bater um papo sobre tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos entender o que são essas três palavrinhas mágicas. Essas três palavras são as nossas propriedades coligativas. E o que são essas propriedades coligativas? São propriedades que dependem da quantidade de soluto e de solvente, ok? Ou seja, não dependem da natureza da química do soluto, beleza? Então vamos lá, vamos rever, ó. Propriedades coligativas, elas estão sempre falando da quantidade de soluto e de solvente, mas não da natureza deles. Aqui eu escrevi só de soluto, mas a gente vai considerar como solventes também, beleza? Então vamos lá, a primeira que a gente vai aprender é a tonoscopia. Ela tá mais no nosso dia a dia do que a gente imagina, sacou? Então vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar, eu tô com muita fome e eu quero cozinhar um macarrão. Perdoem a minha panela, mas que as nossas habilidades artísticas estão um pouco débeis. Mas vamos lá. Aqui eu tenho água, né? Quando a gente vai cozinhar o macarrão, a gente coloca o quê? A gente pega uma panela, coloca água e deixa fervendo. Então, beleza, ó. Aqui a gente tem água. Beleza. Você já parou para reparar que a água, a gente sabe que ela ferve a 100 graus Celsius. Mas se por um acaso você adicionar alguma outra coisa, ela para de ferver? Por exemplo, eu quando vou cozinhar o macarrão, eu deixo a água fervendo, e depois eu vou lá e falo assim, putz, tem que colocar sal. Porque sim, eu sou dessas pessoas que sempre esquecem de salgar as coisas. Quando eu coloco sal, essa água que já estava fervendo em perto de 100 graus Celsius, porque depende da atmosfera, etc., mas vamos considerar 100 graus Celsius, ela para de ferver. Por quê? Porque esse sal, ele faz alguma coisa com essa água que impede ela de ferver, sacou? Então, o que é isso? Como é que a gente explica essa relação aqui? Esse acontecimento ele é explicado justamente pela tonoscopia, que é a redução da pressão de vapor. O que acontece quando a gente reduz essa pressão de vapor? Quando a pressão de vapor ela cai, a nossa substância ela aumenta a temperatura de ebulição dela para poder criar um equilíbrio nesse sistema, beleza? Então toda vez que você tiver uma redução de alguma coisa, você vai ter um aumento de alguma coisa. Então aqui no caso a gente está falando de redução de pressão de vapor, então a gente vai ter um aumento de temperatura. Então toda vez que você pegar uma situação onde você tem um soluto não volátil, que é, no caso aqui é o nosso sal, você vai ter a diminuição da pressão de vapor desse sistema e esse solvente, que aqui no caso é a água, ele vai demorar mais tempo para evaporar, sacou? Então vamos lá, será que dá para calcular essa propriedade, essa tonoscopia que a gente tanto está falando? Super dá. A partir do seguinte, a lei de Raoult. A lei de Raoult, ela traz pra gente, ela mostra a relação entre a pressão de vapor de uma substância pura, que é esse PV0, e a pressão de vapor de uma substância junto com um soluto não volátil, que é essa PV que normalmente a gente calcula para fazer uma relação entre as duas. A redução da pressão de vapor, que é essa daqui, da substância original, ela vai ser proporcional à quantidade da fração molar do soluto que é adicionado, sacou? Então essa pressão de vapor da água, ela vai alterar proporcionalmente a quantidade de soluto de sal que a gente adiciona nessa água. Aí a gente vai e calcula uma nova pressão de vapor do sistema. Vamos ver isso no exemplo para facilitar a nossa vida? Então vamos lá, ó. Imagina que a gente tem aqui, ó, pressão, vou botar aqui no cantinho para ficar mais organizadinho. Ó, o nosso problema aqui, bem resumido, a gente tem a pressão de vapor original da água de 17,54 torricellis a 20 graus Celsius e a gente adiciona 4 gramas de hidróxido de sódio em 180 gramas de água, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer para descobrir, já que a pressão de vapor original da água, a pressão de vapor da substância pura, tô falando original, mas original é um pouco errado, né? A gente precisa saber qual é a molaridade desse solvente. Para achar a molaridade, a gente precisa saber o quê? A quantidade de mols que existe tanto de NaOH quanto de água nessa mistura. Então a gente precisa fazer uma relação, botar aqui embaixo, entre a quantidade oferecida e a sua quantidade grama-mol, beleza? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai calcular vai ser da água. Ó, se 18 gramas de água estão em 1 mol, que a gente tem aqui, ó, a massa molar da água é 18 gramas por mol,
180 gramas vão ter X mols, já que a gente tem uma solução com 180 gramas de água. Beleza. A gente descobre que a gente tem 10 mols de água nessa mistura aqui. Aí agora vamos fazer o mesmo procedimento para o hidróxido de sódio. A massa molar do hidróxido de sódio é de 40 gramas por mol. Se a gente tem 4, Y. Então a gente descobre que a gente tem 0,1 molar de mols de hidróxido de sódio nessa mistura. A terceira coisa que a gente precisa fazer é descobrir a nossa fração molar. Como? A fração molar de qualquer coisa é sempre a fração molar do que a gente quer descobrir sobre o todo. Ou seja, se a gente quer descobrir a fração molar da água, a gente tem que colocar a quantidade de mols da água, que é 10, divididos pela quantidade de mols do sistema inteiro, que é o quê? 10 da água mais 0,1 do hidróxido de sódio, sacou? Se você jogar isso daqui na calculadora, você vai encontrar que a fração molar da água é igual a 0,0999. E por fim, é só aplicar direto aqui na nossa lei de Raul. A gente vai descobrir que a pressão de vapor nova do sistema vai ser 0,099... Foi mal, galera. 0,99, que é a fração molar, vezes a pressão de vapor da água pura. E se você reparar essa nova pressão de vapor, você repara que teve um abaixamento, por menor que seja, ele teve essa redução, viu? Porque o quê? Se você reparar, a gente tem o quê? 10 mols de água para 0,1 molar de hidróxido de sódio. Então é uma proporção muito pequena. Por isso que a diferença do PV0 da água para a nova PV é muito pequenininha, mas houve a redução da pressão de vapor.